Hi friends! Estou aqui para mostrar a parte 2 do vídeo. Nem vou enrolar demais, porque os avisos paroquiais já foram todos dados no vídeo anterior, mas é isso, vamos continuar de onde paramos. No capítulo 7, a gente começa a sentir que o Francisco Teodoro está sendo muito pressionado a entrar na bolha da especulação. Então ele começa a ver muita gente enriquecendo com investimentos e ele começa a se questionar, apesar de que ele resiste muito ainda. Nesse início ele tá resistindo forte, mas vários das pessoas que estão ao redor dele começam a oferecer isso, o Inocêncio começa a falar muito sobre isso, sobre que ele devia, como ele tem muito dinheiro, ele devia investir e tudo mais, e a gente consegue sentir nesse momento a especulação sendo criada e sendo elevada, e uma hora essa bolha vai estourar. Mas enfim, aí no capítulo 8 já muda a cena pra Camila, que ela tá no quarto dela se sentindo muito triste por causa daquela mulher da confeitaria, ela fica muito ciumada e tudo. Mas ela acaba distraindo a cabeça dela porque o Teodoro organiza mais uma das grandes festas da casa. Acontecem muitas festas na casa, a casa é muito movimentada, muitos amigos da família e tal. E aí ela acaba se envolvendo com isso e não fica mais pensando na mulher de preto. No capítulo 9, o Mário, mais uma vez, nega almoçar com a família porque o Dr. Gervásio tá lá. E quando o Francisco Teodoro sobe e pergunta, chega no quarto dele e fala, e aí, que é isso? O que tá fazendo eu passar vergonha? Ele inventa um monte de histórias e mentiras do porquê que ele não gosta do médico, porque ele não quer, tipo, entregar a mãe dele. Mas o Francisco fica ainda mais irritado com ele. E nessa noite o Mário sai para mais uma das noitadas e o Francisco Teodoro fica tão irritado com ele, tão bravo, que ele manda trancar toda a casa para que ele chegue de madrugada e não consiga entrar. Acontece que nessa noite deu um temporal terrível, muito forte, com um vento e tudo, e quando o Mário chega na porta e começa a pedir para entrar, a Noca fica meio assim, meio sem saber o que fazer, mas o patrão tinha mandado que não deixasse ele entrar, só que a Nina não resiste, a Nina realmente gosta dele, e vai lá e abre a porta. Quando ele olha ela tá meio que com um pijama assim, com os ombros à mostra, e é muito comum, né, nos livros antigos, tipo, ai, o ombro à mostra, tipo, como se fosse muito explícito. E aí ele meio que tenta agarrar ela, mas ela sai correndo e volta pro quarto. E aí no outro dia o Teodoro meio que repreende ela, fala que ela não devia ter abrido a porta, mas meio que ele não pune ela, ele até entende, porque realmente era um temporal muito forte. Já no capítulo 10, a tia Joana visita o palácio e critica absolutamente tudo lá, tudo, o quanto de dinheiro é gasto, os móveis, critica que as meninas não rezam o suficiente. Aí ela pergunta pro Dr. Gervásio se ele reza antes de dormir, e ele só cita, tipo, vários autores, assim, tipo, não, eu só leio antes de dormir, enfim. E aí ela realmente aponta tudo, critica tudo, e depois vai embora, porque ela tinha ido lá pra arrecadar dinheiro só, né? No capítulo 11, o Capitão Rino fala que precisa viajar, ele vai pro Pará. Dá a entender que ele tá tentando fugir, porque gostar tanto da Mila e não ter ela é muito dolorido. E também fala um pouco sobre a Catarina, de como ela é uma mulher indomável, digamos assim. Poucas coisas importantes nesse capítulo. Mas aí no 12, a gente volta para aquele cenário do Francisco Teodoro ser pressionado para investir. Então o Inocêncio Braga fica tentando convencer ele, falando, investe aqui no que eu tô te falando, porque os ingleses são ricos e têm uma economia forte porque eles investem. Enfim, fica fazendo aquela propaganda, e aí ele deixa uma pilha de papéis com o Francisco Teodoro para ele pensar um pouco mais se ele vai decidir investir ou não. Além disso, a família é convidada para um jantar na casa da família Meirelles, em que a filha da família, que é a Paquita, eles querem ajeitar ela, a Paquita, pro Mário. Só que o Mário claramente não quer, né? No capítulo 13, o palácio do Francisco Teodoro se prepara para um baile. É cheio de vucu-vucu, várias coisas sendo acontecidas para fazer decoração, comida e tudo mais. É tudo muito chique. Mas esse vucu-vucu acaba incomodando a filha do meio, a Ruth, que resolve ir para casa das tias para ficar um tempo lá. Quando ela chega, ela vai acompanhada da Noca, claro. As mulheres nunca andavam sozinhas, né? A Sancha pergunta pra Noca onde é que tá o arsênico, e a Noca devolve o dinheiro e fala que não teve tempo, não lembrou de comprar. E dá de entender também que a Noca entendeu mais ou menos o que a Sancha ia fazer e quis impedir. E nesse capítulo 13 também a Ruth vê a dona Etelvina roubar dinheiro do pote de doações da dona Joana.
mas ela não fala nada. Meio que a dona Etelvina era tão sem escrúpulos, tão gananciosa, que ela roubava o dinheiro da doação dos pobres que a dona Joana conseguia. Capítulo 14. A Ruth fica lá, ela, quando tá indo dormir, ela começa a ouvir a Etelvina espancando a Sancha. E aí ela intervém e fala pra elas pararem, pra elas não, né, a Etelvina fala pra Etelvina parar e diz que pode arrumar outra empregada, porque ela vai levar a Sancha com ela, porque isso não é jeito de tratar uma pessoa e tal. E aí a Etelvina acusa a Sancha de roubar dinheiro do pote de esmola. Mas naquele mesmo dia, a Ruth tinha visto a própria Etelvina roubar dinheiro. E ela roubava, jogava a culpa na Sancha e espancava a Sancha. Enfim, aí depois que no dia seguinte, quando elas iam ir pra igreja, a Ruth falou pra Sancha fugir, que ela fosse pro palácio, porque lá ela ia cuidar dela. Mas quando eles voltaram da igreja, ela não tinha fugido. Mas no dia seguinte, quando acordaram, a Sancha não estava mais lá, a Sancha tinha fugido. Dá a entender que a Ruth é uma pessoa muito piedosa, muito justa, assim, e ela acha muito injusto que ela tenha tudo, ela tenha tudo que ela deseja, todos os privilégios, todo o amor, todo o cuidado, enquanto a Sancha tá lá naquela casa desde os 7 anos de idade, sendo tratada extremamente mal e quase um trabalho análogo à escravidão. No capítulo 15, chega a Camila e ao Teodoro que o Meirelles quer casar a filha dele, a Paquita, com o Mário. A princípio, que o Francisco Teodoro fala que o filho dele não merece a guria, ele acha que ela é boa demais pra ele e que o Mário ainda não tem maturidade pra isso. Mas a Camila acaba conversando com ele e falando que meio que é uma boa ideia sim, não sei o que. E aí a Camila conversa com o Mário e o Mário aceita casar. E nessa história o Francisco fica bem com um pé atrás, né, porque conhece o filho. E a Nina fica muito chateada porque ela queria casar com o Mário. Enfim, o Mário no fim aceita que quer casar. Aí no capítulo 16, eu lembro que eu fiquei confusa porque do nada fez uma história paralela que eu não senti que era tão importante pra história, mas fala sobre o Mota, que era um velho que dependia muito da filha Emília pra tudo, que eles tinham uma situação difícil, eram bem pobres, ela trabalhava muito, mas eu não entendi muito bem, tipo, não achei que isso era realmente tão relevante assim pra história. Mas o que teve no capítulo 16 que era relevante pra história é que o pai da Paquita conversa com o Francisco. Ele fala assim, olha, minha filha tem muito pulso firme, então pode ficar tranquilo que ela dá um jeito no Mário. Aí o Francisco Teodoro acaba aceitando, né, que o filho case. No capítulo 17, o Mário se casa com a Paquita e, aparentemente, no mesmo dia, um espelho quebra. Aí a Noca, que é muito supersticiosa, começa a ficar preocupada, começa a pensar que o casamento vai dar errado por causa desse espelho. A Nina meio que torce pra que dê errado, ela acha que vai dar errado, porque ela é apaixonada pelo Mário, né? Além disso, um ponto importante é que eu não anotei se foi no capítulo 14 ou 15 ou até 16, que acho que foi no 15, mas não tenho certeza, que o Francisco Teodoro resolveu aceitar a proposta do Inocêncio Braga e assinou os papéis e investiu. E aí, no capítulo 17, é quando ele começa a ficar muito preocupado, porque o preço do café começa a cair e o Inocêncio Braga fica falando, não, relaxa, tá tudo bem, não vai perder, foi só uma breve queda, vai subir de novo. E ele começa a falar com várias pessoas sobre o Inocêncio, e pessoas que, tipo, não alertaram ele antes, mas essas pessoas começam a falar que ele não presta, que ele não devia ter confiado no Inocêncio, não sei o que, e aí ele começa a ficar muito preocupado, porque ele investiu muito dinheiro com o Inocêncio e ele tá agora com medo de perder tudo. Já no capítulo 18, a coisa começa a ficar muito feia. O Teodoro chega a ficar doente de tanta preocupação. E ele precisa decretar falência. Então ele investiu demais com o Inocêncio, o preço do café caiu bruscamente, ele perdeu tudo. Aí ele começa a deixar várias cartas e documentos prontos e começa a observar a família dele e ele vê as gêmeas dormirem, ele fica muito deprimido porque ele realmente acredita que, tipo, a família dele só precisa de dinheiro e é isso que ele provinha e que agora ele não pode mais prover. Então, meio que quando ele fala, ele sente que ele não tem mais valor pra família. É uma coisa, assim, bem forte. Uma das poucas coisas que consola ele é que o Mário já foi embora e ele tá muito bem de dinheiro com a Paquita. No caso, a Paquita tem bastante dinheiro também, então eles estão numa situação confortável. Mas a família dele deixa ele muito preocupado. Capítulo 19. Nesse momento, o médico Gervásio conta a Camila que eles estão falidos, que eles estão pobres mesmo, e ela surta, ela chora muito, ela culpa o Teodoro,
Mas daí o médico fala, tipo, ah, não culpa do marido, acontece, não sei o quê. Mas ela fica muito triste. Nesse momento, o Francisco Teodoro tá desolado, assim, só chora. Os empregados dele estão só, tipo, se demitindo e saindo e indo procurar outros empregos. E o médico chega a ficar com ciúme do tanto que a Camila sofre por ele. Nesse momento em que a falência acontece, a gente entende que a falência, ela é realmente a protagonista da história. Porque apesar de que ela acontece tão pra frente no livro, assim, eu até achava que, tipo, no livro a falência ia acontecer antes, mas ela mostra a completa desestruturação da família e que é uma falência não só financeira, é uma falência da família, é uma falência da, da do casamento, do matrimônio, e isso vem acontecendo desde o início do livro. Então, tipo, no início do livro a gente já consegue ver como esse casamento está falido, essa casa é feita de aparências, e aí quando acontece a falência financeira, aí a família desmorona completamente. No capítulo 20, que a coisa fica tensa mesmo, é como se uma nuvem de tristeza caísse sobre a casa. O Francisco Teodoro se sente muito culpado, ele se sente mal que ele confiou no Inocêncio, ele se sente mal que os amigos dele não avisaram, muitos deles duvidavam do Inocêncio e não falaram pra ele, e ele também sente que o país não tem futuro, porque os malandros estão ganhando dinheiro fácil e trabalhadores como ele estão perdendo tudo. Enfim, ele chega no fundo do poço e então ele entra no escritório, pega um revólver e se mata na frente da Camila, que começa a gritar desesperadamente. Aí no capítulo 21 mostra o velório, que é pago por um amigo deles, conta mais ou menos o destino de como que vai ser a partir de agora. O médico parece não sentir mais tanta atração pela Camila, porque meio que, tipo assim, era tudo uma questão de poder, então ele queria mostrar que ele era o amante da Camila, que é linda, esposa desse homem extremamente poderoso, olha como eu tenho poder em ficar com a esposa desse cara, e aí meio que depois que ele morreu, ela faliu, ele começa a se distanciar dela. E, além de tudo isso, a Camila começa a ficar extremamente deprimida, porque perdeu os filhos, perdeu o dinheiro. Ela se sente muito mal pelo marido, ela começou a amar mais o marido depois que ele morreu do que antes, inclusive. E ela também se sente culpada, porque ela não chegou um pouco antes e impediu que ele se matasse. Após a falência, a Camila se muda junto à Nina para casa da Nina. Num dos aniversários dela, ao longo do livro, o Francisco Teodoro deu de presente de aniversário uma casa pra Nina, que ela mantinha em aluguel, mas aí quando ele fale e ele morre tudo, aí a Nina se muda pra lá junto com as gêmeas, porque a mãe não quer entregar ela pra família da Paquita. E o Mário vai visitar, ele fica espantado com a situação, porque é uma casa bem simples, tudo. E ele fala que ele acha que as gêmeas deviam ir morar com ele, junto à Ruth, e que a mãe, no caso a Camila, devia casar de uma vez com o Gervásio, já que manteve esse caso por muito tempo. E a Camila fica revoltada, xinga ele, briga um monte, tipo, quem que você acha que é pra chegar aqui e querer tirar minhas filhas, enfim. Daí essa confusão. E no capítulo 24 isso realmente acontece. Então as gêmeas vão ir morar, as filhas, na verdade, a Ruth também, vão ir morar com o Mário. Mas a mãe se sente muito frustrada com essa situação e ela resolve fazer o que o filho disse. Ela vai atrás do Gervásio e fala, e aí, vamos casar agora? Porque eles continuam tendo caso. Eu falei, tipo, diminuiu a atração que ele tinha por ela, mas eles continuam tendo um caso. E aí ela fala, e aí, vamos casar? Meio que ela que toma a iniciativa do casamento, porque ela acha que assim ela consegue recuperar o dinheiro, o status e quem sabe as filhas também. Só que, nesse momento, há uma revelação. O Gervásio fala que aquela mulher da confeitaria de preto, então, era a verdadeira esposa dele. Ele já era casado, e aí ele descobriu que a esposa dele traía ele. Aí ele falou, mulher que comete adultério não merece casamento, não merece nada. E aí o que acontece? Já entenderam, né? Ele vai deixar a Camila, porque a Camila também cometeu adultério, então ele também não acha que ela é uma mulher de valor. E tem essa reviravolta de que ela descobre finalmente quem era a mulher da confeitaria e que ele já era casado esse tempo todo. Ele se separou, mas a mulher não aceitou o divórcio, então ele ainda era casado. E aí eles ficaram separados. E aí ele, com o tempo, parou de visitar a Camila também. E a Camila começou a ter que se virar. Aí cada um da família trabalhava, assim, a Ruth dava aula de dança, a Nina trabalhava também. E aí a Camila não sabia fazer nada, digamos assim, não sabia o que fazer para trabalhar. Aí a Ruth fala, olha, eu acho que tu deve ensinar as gêmeas a ler. Isso já é no capítulo 25? Eu acho que não, é no 24. Aí ela começa a filha, a Ruth fala que ela devia ensinar as meninas a ler pra pelo menos mudar o futuro delas. E é isso que ela faz.
Já no capítulo 25, o Capitão Rino, que tinha viajado, volta pro Brasil, e aí ele vê que a Ruth vai tocar um concerto, mas ele fica sabendo da falência, e aí depois que a menina faliu, quer dizer, a família dela, ele não tem mais interesse por ela, sendo que antes dava a entender que o Capitão Rino talvez ainda casasse com a Ruth, mas meio que se ela perdeu o dinheiro, ela perdeu tudo, assim. Então, gente, esse foi o vídeo, foram as anotações que eu fui fazendo ao longo da leitura. Como eu disse, faz tempo que eu li em março e já estamos em julho, mas eu acho que eu dei um bom panorama dos acontecimentos, e a intenção dos meus livros não é que vocês... Calma, a intenção dos meus vídeos não é que vocês não leiam os livros, mas que dê uma facilitada pra vocês irem entendendo melhor o que tá acontecendo e tal. Enfim, é isso. Se vocês gostaram, curtem o vídeo, mandem pros coleguinhas, como eu sempre falo, principalmente pros colegas que vocês conhecem que também vão prestar o FPR. E eu acho que é isso. Um beijo, tchau!